E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga o zagueiro André Ramalho, jogador que o Vasco tem interesse na sua contratação para essa temporada de 2024 ainda. André Ramalho estava jogando no PSV, inclusive foi campeão holandês com a grande campanha feita pelo PSV, com ele sendo titular, atuando nos jogos, e é um zagueiro que está livre no mercado. Chegou ao fim o seu contrato e ele poderia reforçar o Vasco chegando de graça, né? Assim podemos dizer. A gente sabe que nunca é de graça que o jogador vem para o clube. Mas vamos ver no vídeo de hoje alguns números atuais do André Ramalho, como foi a última temporada dele, qual o seu estilo de jogo e como ele joga, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para que todos possam saber como joga o zagueiro André Ramalho. Show? E vai fazer sua aposta no jogo de hoje do Vasco contra o Juventude. Aposte pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta na mesma hora. Tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet você encontra as melhores cotações para você apostar em todos os jogos que você quiser. Beleza? E você apostando pelo meu link aqui no comentário fixado, você tem ainda mais sorte na PagBet. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com o SofaScore do zagueiro André Ramalho, jogador de 32 anos de idade, então já é um jogador com uma boa experiência, mas não está veterano. 32 anos, 1,82 m de altura, valor atual de mercado, 2,4 milhões de euros. Jogador que atua como zagueiro e tem ali como sua preferência atuar pelo lado direito da zaga, o que não significa que ele não possa jogar também pelo lado esquerdo, pois também já atuou na sua carreira. André Ramalho na última temporada jogando na Eredivisie, na temporada 23-24, a temporada atual, no qual inclusive ele foi campeão pelo PSV, campeão holandês. Ele teve uma nota média impressionante de 7,32. Aqui os números realmente muito bons das notas dele. Mapa de calor atuando pelo lado direito, preenchendo bastante aqui o campo. Mapa de calor bem forte do lado direito do André Ramalho. Jogador que jogou 33 jogos, 29 iniciando, em média jogou 72 minutos por partida, 8 vezes esteve na equipe da semana, 3 gols marcados pelo André Ramalho, que é um dos seus pontos fortes. É um zagueiro que sobe muito bem na fase ofensiva, um cara que cabeceia bem, tem uma presença de área impressionante, até porque você olhando, pô, o André Ramalho não é um zagueiro tão alto, né? Tem 1,82 m de altura, para zagueiro pode até ser considerado baixo por algumas pessoas, mas ele é um cara que tem uma impulsão muito grande, então ele é um zagueiro que consegue subir no campo de ataque e marcar gols, porque além de ser um zagueiro que tem uma boa impulsão, é um cara que tem um fundamento do cabeceio. Quando você tem um fundamento de saber cabecear, de saber o tempo certo de pegar na bola, aonde você vai pegar na bola, você facilita muito das coisas ali acontecerem. Ele tem uma expectativa de gols, né, cara, de a cada 791 minutos o André Ramalho marca um gol. Perdeu 4 grandes chances o André Ramalho, provavelmente devem ter sido de cabeçadas, de cabeceios, e tem uma média de 10% de conversão das suas finalizações em gols o André Ramalho, cara. Agora os números dele realmente que importam são os números defensivos, mas antes vamos ver os números dele de passe. Uma assistência do André Ramalho, provavelmente deve ter sido uma assistência em uma jogada de escanteio, de bola parada, ou talvez até de um lançamento também, que ele é bom lançando. 2 grandes chances criadas pelo zagueiro André Ramalho. É um jogador que teve 10 clean sheets essa temporada. Clean sheet são jogos sem sofrer gols que o seu time passou em branco, sem sofrer gols. Bolas recuperadas por jogo, 5,1 do André Ramalho. Interceptações por jogo, 0,9, cara. São números bem interessantes. Erros dele que resultaram em gols, 0. Erros dele que resultaram em chutes perigosos contra o seu time foram 2. Esses são os números do André Ramalho, jogador que teve passagem já. Vamos ver aqui os times que ele já jogou, né? Red Bull Bragantino, aí passou pelo Red Bull Salzburg, passou pelo Bayer Leverkusen, passou pelo Mainz, depois Bayer Leverkusen de novo, Red Bull Salzburg de novo e estava no PSV desde 2021, cara. Então é bastante tempo de PSV que tem o André Ramalho. Nos últimos 12 meses ele tem uma nota média juntando todas as competições
de 7.20. Destaque para a Eredivisie, uma nota média de 7.32. Na UEFA Champions League, uma nota média de 7.02, que é uma nota média bem legal também. Essas são as notas médias do André Ramalho nos últimos 12 meses. Zagueiro bem interessante para o Vasco, que precisa de zagueiro. Seria um nome certeiro para o Vasco buscar no mercado, porque já é um cara com uma certa experiência, não é nenhuma aposta, já é um jogador que chegaria pronto, que está vindo de uma grande temporada, está com ritmo de jogo, atuando bem para chegar no Vasco. Vamos ver então alguns lances de André Ramalho, rapaziada. Trazer alguns lances dele aqui. Não consegui encontrar lances dele tão atuais da temporada atual, mas dá pra gente ver o estilo de jogo do atleta, que foram lances dele jogando no Salzburg antes de chegar ao PSV, rapaziada. Dá pra ver o estilo de jogo do atleta, como é que ele joga. E o André Ramalho é um zagueiro, pelo que eu andei analisando, andei estudando, que tem como um dos seus pontos fortes os duelos aéreos, e os duelos terrestres dele também são muito bons. Mas os duelos aéreos se destacam bastante do André Ramalho. Como eu falei, apesar dele ter 1,82 m de altura, para zagueiro não é um zagueiro alto, mas ele é um cara que tem uma impulsão muito boa. Então ele vai bem tanto no campo de ataque, cabeceando, como vocês estão vendo aí. E também vocês veem que ele é um cara, como eu falei, tem o fundamento do cabeceio, ele coloca a bola certinho no ângulo, indefensável para o goleiro. E também tem destaque nos duelos aéreos na defesa o André Ramalho. Fora também que é um zagueiro que sabe jogar com os pés. É um zagueiro que consegue ter um bom passe. Como vocês estão vendo aí, um lançamento do André Ramalho. Ajuda a quebrar linhas do adversário. Ajuda a desafogar o time do campo de defesa, se ele vê alguma movimentação interessante para lançamento. Para times que jogam com lançamentos, é um bom zagueiro. E aqui ele estava atuando pelo lado esquerdo da zaga, que também a gente percebe que o André Ramalho não é cego da perna esquerda. Ele também lança com a perna esquerda, apesar de ser destro. Bela assistência dele, né? Se apresentando na área para a jogada ensaiada e fazendo a finalização para o gol. Quase marca o gol na jogadinha ensaiada. André Ramalho é um zagueiro com bastante recurso. Mais uma jogada, cabeceio do André Ramalho, o goleiro faz uma boa defesa, né? Novamente, de cabeça no campo de ataque, ele ganha a maioria dos lances. O Vasco hoje não tem um zagueiro que é forte no jogo aéreo. O Vasco hoje não tem um zagueiro que é forte no jogo aéreo ofensivo. O Vasco marca pouquíssimos gols de jogadas de escanteio, de faltas. E o André Ramalho, ele é um cara que, apesar de ser zagueiro, dá esse peso na área, né, mano? O maluco se posiciona bem para marcar gols. Olha aí, hein? Sofrendo pênalti. Levantou a bola, o zagueirão ali do time adversário fez o pênalti em cima dele. Baita inversão de jogo aí no André Ramalho ali, aparecendo para interceptar uma finalização. Agora são ações defensivas dele. É um zagueiro também de boa velocidade. Mais um gol de cabeça do André Ramalho no cantinho, sem chance de defesa para o goleiro. Ele é um zagueiro também que tem uma boa velocidade. Então, se o Vasco, por exemplo, quisesse ter em mente jogar com a linha um pouco mais alta, como por exemplo o Álvaro Pacheco já jogou com os seus times com linhas um pouco mais altas, pressionando mais o adversário, hoje é complicado de você fazer isso, porque o Maicon é muito lento na zaga. Você tendo o André Ramalho e o João Vitor como zagueiros mais velozes, formando essa dupla de zaga, você já ganha essa possibilidade de jogar com a linha um pouco mais alta, porque seus zagueiros conseguem recuperar também na velocidade. Não são zagueiros que, porra, os caras são muito lentos, por exemplo, como o Vasco hoje tem o Maicon, e tem o Léo também, que não é um zagueiro de boa velocidade não, mano. O Léo não chega a ser lentão, mas, pô, não é um zagueiro de boa velocidade. E o André Ramalho é muito mais zagueiro do que o Léo e do que o Maicon. Só você puxar os números. O cara tá jogando em alto nível nas ligas do futebol europeu. E além dele estar jogando em alto nível nas ligas do futebol europeu, o André Ramalho, ele vem de boas temporadas. Ele é um cara que, se você pegar os números para fazer um comparativo dele com o Léo ou dele com o Maicon, ele vai ganhar em todos os comparativos. Então ele é muito mais zagueiro. E aí nós temos também esse vídeo aqui do André Ramalho, que é um vídeo mais atual do zagueiro, rapaziada. Vamos ver aí alguns lances do André Ramalho, já dele jogando com a camisa do PSV da Holanda. Jogadinha aérea ofensiva, hein? Ponto forte do André Ramalho. Baita assistência, ó. Cabeceou, deu a casquinha ali. Não sei nem se foi gol contra ou se foi gol realmente dele. Aí numa ação defensiva, vocês viram que teve no mesmo jogo ali uma ação dele ofensiva, que ele participa do gol do time e depois aparece para fazer o corte dentro da área. E aqui um dos pontos fortes do zagueiro André Ramalho é o lançamento dele.
Bela fatiada, né? Que se tornou assistência, olha aí. Ó a fatiada. Certinho ali no peito do Mario Götze. Ia bater no cantinho, mas desviou e foi gol. E aí, mais uma jogada que, porra, poderia contar como assistência ou gol pro André Ramalho. Eu sei que no Vasco é difícil você ter uma sorte dessa. Tipo, ele cabeceou aqui no primeiro pau. É uma das características dele. Se vocês perceberem, esse cabeceio aqui no primeiro pau. Ele fez isso aqui em vários outros lances. E o jogador adversário faz ali o gol contra, né, mano? Você é louco. O cara foi tirar e cabeceou pra dentro do gol. Essa sorte é difícil do Vasco ter, hein? Mas aí, mais uma participação de gol do André Ramalho. Novamente, ó. Mais um gol dele. Belo cabeceio. O cara se posiciona muito bem nesse jogo aéreo e ele se impõe pra cima dos adversários. Deve ser chato de marcar o André Ramalho. Zagueiro artilheiro, hein? Gosta de fazer gol, olha aí. Nossa, que paulada, hein? Finalizou muito bem ali de média e longa distância. Aberto ali pelo lado direito, meteu o lançamento. Boa bola pro companheiro, vamos ver se vai se tornar assistência. Assistência do André Ramalho. Bolão, hein? Baita bola, baita passe, percebeu bem ali a movimentação. Jogadinha aérea ofensiva no segundo pau, André Ramalho. E aí, sobrou, vai marcar, tá lá, né? Sobrou pro cara, instinto de artilheiro. Não desperdiçou. De esquerdinha mesmo, colocou pra dentro das redes. Era uma jogadinha ensaiada, trabalhada pelo PSV. Ele conseguiu fazer o gol. Mais uma jogada ofensiva, olha ali o André Ramalho. E aí, sobrou pra ele, vamos ver o que vai aprontar. Bateu pra dentro da área, assistência, assistência. Assistência do André Ramalho aparecendo aí pra assistir o seu companheiro. Bom passe, esses foram alguns lances a mais de André Ramalho. Comenta embaixo a opinião de vocês. E eu falo com tranquilidade aqui pra vocês, rapaziada, que hoje o André Ramalho, se o Vasco resolver contratar esse atleta, é um zagueiro pra chegar e ser titular absoluto no Vasco. Tá com ritmo de jogo, só chegar, vestir a camisa e fazer boas atuações pelo Vasco da Gama. Vai subir o nosso nível ali de zagueiros. É um zagueiro melhor do que os que a gente tem no nosso atual elenco. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Gostaram do André Ramalho? Não gostaram? Comenta embaixo e compartilha o nosso vídeo. Vou ficar nessa, abração no frente hoje com nós. Fui!